Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui pela Metadados RH em Sintonia. Eu sou o Roger Rufato, produtor de conteúdo aqui da Metadados, e hoje, assim como você, estou aqui para participar de um bate-papo, então, sobre soluções para uma liderança inovadora. Mas antes disso, quero aproveitar para fazer um convite para você que ainda não segue a Metadados pelas redes sociais. Nós estamos, gente, nas principais plataformas, trazendo conteúdo novo toda semana, todos os dias, para que você possa se inteirar, ficar atento, então, às novidades da área de recursos humanos. E para falar em novidades, eu tenho certeza que hoje eu trouxe as pessoas certas para bater esse papo aqui com a gente, então. Eu estou falando da Nayane Martins, formada em Recursos Humanos, possui 4 anos de experiência na área, parte desse período dedicado a estudo na área de gestão de pessoas e atualmente ela é consultora de soluções aqui na Metadados. Também a gente vai ter a companhia do Jefferson Silveira, formado em administração de empresas, especialista em gestão estratégica de pessoas, com uma soma aí de 13 anos de experiência na área de recursos humanos, atualmente também aí especialista em soluções e mercado aqui pela Metadados. E a gente agora, vou chamar o Jefferson aí justamente para fazer parte aí desse nosso bate-papo, Jefferson e a Nayane, porque a gente vai falar então sobre liderança inovadora. E eu já quero saber, Jefferson, quais são aquelas características assim que definem esse líder, inovador? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Nay. Boa tarde, pessoal. Arte. Começando, então, com uma característica muito importante da liderança, um líder ele tem que inspirar. E aqui é muito importante a gente enfatizar que um líder ele traz uma causa pela qual uma equipe precisa lutar. Isso é muito importante porque vai fazer com que a gente, nos momentos de dificuldade, tenha ali um olhar para um futuro, para um horizonte diferente, para algo que seja maior do que simplesmente aquela situação, aquela dificuldade, eventualmente, que a gente está passando. Um líder também defende valores, e quando ele defende esses valores, quando ele prioriza esses valores nas suas decisões, isso torna-se algo que gera essa sensação de que, poxa, é um exemplo, essa conduta dele me faz querer ser parecido com ele, de certa forma. Isso acaba fazendo com que as pessoas elas estejam direcionadas a um propósito maior. E aqui eu gostaria de fazer uma referência ao Simon Sinek. Ele é autor de um livro chamado Comece pelo Porquê. E tem um vídeo dele que eu gosto muito, que ele fala justamente sobre o círculo dourado, onde ele justamente dá uma definição muito clara, muito bacana, muito interessante sobre o propósito como um diferencial em todas as organizações, em todas as empresas, de uma forma geral. E isso é algo muito inspirador, justamente porque quando ele está exemplificando a respeito disso, ele fala, usa como referência Martin Luther King, e uma das questões que eu acho que é super legal é justamente quando ele fala assim, Martin Luther King, quando ele apresenta uma ideia de propósito, ele não fala eu tenho um plano, ele fala eu tenho um sonho. E essa é uma questão muito importante justamente nesse aspecto, porque nós somos movidos justamente por questões que sejam muito maiores do que simplesmente um objetivo a curto prazo, uma questão que seja limitante para a gente. A gente sempre trabalha por um propósito maior e isso torna-se muito mais fácil, né, da gente se manter numa direção, se manter justamente buscando aqueles que são os ideais que essa equipe determina. E eu acho que tem tudo a ver, né, Jeff, quando a gente fala sobre essa liderança inspiradora, também a gente fala sobre empatia, que é um tema extremamente importante, é uma característica que o líder precisa ter nesse sentido, porque ele precisa entender os anseios, as inseguranças, né, o movimento de cada liderado nesse sentido, para que ele consiga compreender cada indivíduo e estar atento a esses movimentos facilita muito a condição desse líder trabalhar esse propósito de direcionamento dos seus liderados. E para ele atingir o melhor de cada um, né, de cada um desses liderados, o líder precisa conhecer principalmente os pontos fortes, né, e os pontos fracos. E aí é nessa hora que a liderança, juntamente com a empatia, trabalham em conjunto,
Porque quando o líder conhece basicamente as fraquezas e as potencialidades da sua equipe, né, de cada um do seu time, isso proporciona com que ele escute eles e principalmente com que ele tenha essa convivência mais próxima, sabendo aí direcionar quais são os melhores caminhos para cada um deles. Com certeza, com certeza. É muito importante essa escutativa, ter justamente essa visão, né, mais próxima, Exato. entendendo as aspirações, os desejos, principalmente desse profissional. E, em conjunto a isso, o conhecimento sobre a área de trabalho é algo que contribui muito para que esse líder consiga orientar o seu time, principalmente quando há primeiro, uma referência técnica. Isso facilita muito para esse líder conseguir atuar de uma forma muito interessante. É importante saber sobre a área, não necessariamente ser o melhor no campo de trabalho em si, mas justamente entender daquilo que as pessoas passam, né, no seu dia a dia, ouvi-los principalmente, e acompanhar essa questão prática, acompanhar esse time de forma a ter mais informações, de forma a conseguir ser preciso numa orientação relacionada a questões que vão, de fato, influenciar na entrega. Porque o time da linha de frente, ele tem muitas vezes muitas informações que dão um referencial muito importante para que ele consiga consolidar isso e direcionar essa equipe de uma forma mais assertiva. E é super importante, né, Jeff, ele conhecer, obviamente, o campo de trabalho, conhecer quem são as pessoas que compõem o time dele, porque isso vai trazer muito mais facilidade na hora de delegar uma tarefa, né? E, obviamente, isso tem uma relação direta com a questão da empatia, né? Então, quando um líder ele conhece os pontos fortes, os pontos fracos do seu time, ele consegue muito bem direcionar esses esforços, né, para que cada um consiga atingir o seu maior potencial, né? Entregar o seu melhor naquilo que está proposto a fazer. Isso também vai demandar de um nível bem interessante ali de cada liderado, se envolvendo cada vez mais nessas tarefas e, consequentemente, a produtividade daquela equipe vai ser muito elevada a partir disso, né? Principalmente os pontos fortes, né, Nay? Exato. Justamente porque quando eu consigo direcionar as pessoas de acordo com o que são as potencialidades delas, com certeza eu vou conseguir extrair o melhor, conseguir direcionar para aquilo que tenha mais a ver com o que já faz bem, por exemplo. Já consegue entregar de melhor para a sua equipe, dentro do seu ambiente de trabalho. E, além disso, é super importante que o líder tenha um olhar atento para a inovação. E não necessariamente ele precisa ser a pessoa mais criativa dentro de uma equipe. Não necessariamente ele precisa ser a pessoa mais inovadora do mundo. Mas ele precisa justamente entender que é importante ter um olhar muito direcionado para melhorar processos, melhorar os recursos, pensar em ideias que sejam justamente distantes daquilo que a gente percebe no dia a dia. Isso vale muito para quando a gente, de repente, está numa situação meio caótica, da qual a gente não tem muita ideia do que se fazer. Nesse momento é importante se desprender, de repente, de tudo aquilo que se entende como ideal, como correto, como coerente para aquele momento, e dar espaço para o brainstorm, dar espaço para justamente as pessoas expressarem as suas ideias. Isso é algo que vai ajudar demais, né, para a gente conseguir conceber novas ideias que podem realmente revolucionar muito o nosso ambiente de trabalho. Incentivar essas trocas, né, esse ambiente de aprendizado mútuo, eu acho que é isso que a gente consegue ter ganhos cada vez mais no nosso dia a dia a partir desse movimento que o líder estimula, né, na sua equipe. E com certeza todas essas características, né, que a gente trouxe aqui um pouquinho do que esse líder precisaria ter, basicamente, elas vão direcionar cada vez mais para que ele conheça a sua equipe, para que ele respeite a sua individualidade, mas também trazendo aquele vínculo de confiança, né, tendo aquela comunicação assertiva nesse sentido, para chegar no propósito real do líder, né, que é desenvolver pessoas. E aí, quando a gente trabalha nesse processo de desenvolvimento, trazendo todos essas características aqui, a gente vai ter, acredito que uma equipe cada vez mais unida, entregando ali muito mais do que ela
até às vezes pensou em entregar, né? Porque o líder estimulando cada vez mais isso é muito interessante dentro das equipes. Exatamente. Dentro dessa perspectiva que nós trouxemos aqui, a gente quer dar uma ênfase muito grande para o desenvolvimento. A nossa proposta é justamente esmiuçar bastante esse tema, porque a proposta do líder é fazer com que essas pessoas melhorem, essas pessoas se aperfeiçoem e, consequentemente, os times tenham melhores entregas. Então, esse primeiro tópico, liderado como protagonista, tem como referência aqui para a gente a seguinte condição: o líder ele tem como proposta para o desenvolver de um profissional sinalizar ações, instruir, direcionar, contribuir. Mas o agente ativo, quem toma as ações de fato em relação a desenvolvimento, é o próprio profissional. Não existe a possibilidade do líder fazer um treinamento pelo seu liderado, né? Ele justamente precisa fazer com que essa pessoa seja orientada para que ela consiga absorver. E isso tem muito a ver com a questão de desenvolvimento, né? Para que, mesmo que a gente absorva conhecimentos técnicos, conhecimentos conceituais a respeito de determinado assunto, para que a gente consiga tornar isso prático no nosso dia a dia, é só com muito exercício. E o protagonista dessa ação é justamente o profissional, o liderado, né? Ele precisa ser convencido disso. Exatamente. E quando a gente traz o liderado como protagonista, é muito importante que a gente respeite a individualidade de cada um desses colaboradores, né? Então, aí entra mais uma vez aquele tema que nós falamos anteriormente, a característica, né, da empatia. Eu acho que ela precisa ser muito presente cada vez mais no ambiente de trabalho. E isso é fundamental para que ele compreenda melhor o liderado dele, né, para que ele saiba a respeito do que ele tem de aspiração, né, do que ele tem de desejos, de potencialidades, justamente porque aí é feito um alinhamento do que o gestor, né, do que esse líder tem de expectativa, mas também enxergando qual que é a expectativa desse liderado, acima de tudo. Afinal, ele é o protagonista do desenvolvimento dele, né? Então, a gente precisa alinhar e tornar esse processo cada vez mais onde eles coloquem os seus pontos e esse líder saiba direcionar também atendendo à expectativa da empresa, mas não deixando de olhar para esse liderado em si. Exato. E pensando nisso, a gente sabe que cada pessoa tem o seu formato de aprendizado, né? Cada um aprende de uma forma, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais pela questão da audição, tem gente que vai ter mais facilidade vendo vídeos, tem gente que vai ter mais facilidade lendo artigos, buscando conhecimento através disso. E respeitar essa individualidade é muito importante para esse processo de desenvolvimento. Isso diria até que é fundamental, justamente porque é assim que a gente vai conseguir uma melhor absorção de todo o conteúdo que é elaborado, que é distribuído, talvez, entre uma equipe. E para que isso aconteça de uma forma assertiva, esse direcionamento, né, a gente ter justamente isso colocado em prática de uma forma muito efetiva, é importante valorizar a confiança nas relações. E essa confiança acontece através da empatia, que nós já falamos, através do respeito, que nós já comentamos até então. E isso tem muita relação também com uma frequência. Não existe a possibilidade da gente manter uma relação de confiança sem que a gente tenha trocas interessantes, justamente porque no dia a dia, esse profissional vai passar por dificuldades, ele vai passar por momentos que não são tão tranquilos assim, vai ter problemas, vai ter situações que vai encontrar obstáculos, e quanto mais ele enxergar no líder algum agente ali que está justamente propondo esse apoio, está propondo esse acompanhamento, fica muito mais fácil da gente ter conversas direcionadas para crescimento, para desenvolvimento, para justamente uma progressão dentro de carreira, né? Exato. E quando a gente coloca, né, Jeff, o liderado
nessa posição de protagonista, uma vez que ele entende realmente que é ele que está definindo o percurso dele, isso torna-se cada vez mais interessante para ele, traz essa motivação do desenvolvimento em si. Ele não vai trabalhar por algo que foi imposto para ele, por algo que aquilo que ele está sendo obrigado muitas vezes a cumprir. É aquilo que foi direcionado para ele, e aí esse processo vai ser cada vez, esse processo de desenvolvimento ele vai ser cada vez mais natural e vai acontecer de uma forma, com certeza, muito mais ágil, né? Quando a gente proporciona essa condição para o liderado em si. Exatamente. Por a motivação ser um fator intrínseco, né, muito particular nosso, eu escolhendo fazer algo, isso vai ter uma referência muito importante para que a gente construa, então, essa nossa rota de desenvolvimento. O famoso PDI, né, aquele plano de desenvolvimento do qual a gente vai ter ações sendo direcionadas, só que elas muitas vezes por uma questão de uma conclusão, de um consenso que a gente entra, do qual eu te pergunto, como é que a gente pode fazer para desenvolver isso? E aí, pelo fato de tu entender que isso é algo que faz sentido para você, isso vai fazer total diferença na condição de colocar isso em prática. E é um ponto de extrema importância, né, Jeff? Porque o liderado é ele que está decidindo o percurso, basicamente, que ele vai cumprir, e o líder tem essa função de bússola, né? Como a gente fala muitas vezes, de direcionar, então, perante aquele caminho que ele escolheu, quais são, basicamente, as condições que vão facilitar bastante esse percurso. Eu acho que é esse o grande propósito aí do líder, né, no processo de desenvolvimento. Com certeza. Então, pessoal, a gente vai conversar agora de forma prática. A gente vai observar como isso acontece por meio da nossa solução. A gente vai ter uma conversa mais direcionada aqui para a nossa solução Vibe, que representa justamente todo esse processo de desenvolvimento no primeiro momento. E aí, Nai, consegue ver minha tela já? Consigo. Tá aparecendo aqui. Legal. Bacana. Então, nesse primeiro momento aqui, o líder ele vai visualizar nessa homepage tudo aquilo que ele tem de movimentações a fazer, né, e conversas que ele vai realizar. Dentro da nossa solução, então, nós temos como proposta para desenvolvimento a elaboração de conversas. Essas conversas, elas ditam, de acordo com o cenário, né, que a gente estiver vivenciando, ditam qual é o formato como eu devo conduzir. Então, a gente vai ter orientações direcionadas para uma conversa de 1 para 1, uma conversa de onboarding, uma conversa de comportamento. E a gente vai elucidar um pouquinho mais para vocês hoje a nossa conversa de carreira, que tem total relação com isso que a gente conversou até o momento. Eu vou trazer aqui para vocês de forma visual uma pergunta que é muito relevante dentro desse processo da conversa de carreira, que é essa conversa de desenvolvimento. Aqui, a gente, numa primeira troca, né, em que esse líder fizer essa proposição de desenvolvimento, de carreira, de futuro para esse profissional, ele vai fazer uma pergunta-chave, que é: Jefferson, onde é que você pretende estar daqui 12 a 18 meses? Qual que é o teu objetivo pessoal? Qual que é o teu objetivo profissional? Aqui a gente tem um fator muito importante envolvido, que é justamente o alinhamento dos objetivos pessoais com os objetivos profissionais. À medida que eu consigo encontrar dentro das minhas propostas de desenvolvimento esse alinhamento, se torna muito mais fácil, né? No aspecto de que eu, como profissional, estou buscando ações que me direcionam para progredir, para me desenvolver, para justamente galgar degraus em relação à minha carreira, por exemplo. Então, uma vez que a gente define esse objetivo, né, ou esses objetivos, podem ser vários objetivos dentro dessa estrutura, a gente vai ter uma outra etapa, que é a definição de competências. Então, eu tenho objetivos pré-determinados, portanto, quais são as ações
que eu preciso desenvolver para que eu possa chegar lá. E isso se transmite aqui através de competências. A gente vai justamente sinalizar quais são as competências, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para que eu possa chegar lá. Esse processo acontece em uma conversa, né? Então, todas essas ações, elas são consensuais. Nesse contexto aqui, por exemplo, a gente está estabelecendo uma competência de comunicação e a gente vai elencar, nesse primeiro momento, onde esse profissional se encontra, tratando-se dessa curva de desenvolvimento, que abrange aqui conhecimento, aplicação e hábito, sendo conhecimento referencial teórico, referencial conceitual, né? Aplicação, quando o Jefferson ele conhece a respeito e começa a entender como colocar na prática, e o hábito, que é quando eu já nem tenho mais a necessidade de pensar, isso já faz parte do meu DNA, já faz parte justamente do meu modo de ser, das minhas ações no dia a dia. Eu já nem preciso muito refletir sobre para conseguir colocar em prática. E à medida que eu coloco essa situação atual, eu também estabeleço metas para o próximo ciclo, para o próximo momento em que a gente for conversar de ordem carreira. Essas conversas, elas têm periodicidade orientada, né, sugerida de 3 meses, mas a gente pode trabalhar também com conversas quadrimestrais ou semestrais, justamente dando espaço para que esse profissional consiga colocar em prática as ações que forem definidas, justamente porque a gente vai definir planos e ideias para desenvolver essa competência. Então, definir objetivos, tento entender quais são as competências necessárias para chegar nesses objetivos. E, no momento em que eu estou definindo essas competências, eu também penso quais são as ações necessárias. E aqui é um fator super importante daquilo que a gente comentou ali atrás, é o seguinte: cada profissional aprende de uma forma. Por isso é super importante a possibilidade da gente flexibilizar essas ideias de desenvolvimento para atender justamente a realidade de cada profissional. O líder ele tem aqui justamente uma ferramenta que vai ajudar ele a identificar, a propor isso de uma forma muito personalizada e não algo que seja totalmente direcionado ou já instituído, justamente para respeitar essa individualidade, ser bem específico no formato de aprendizado desse profissional. Uma vez que essa competência foi definida, a gente vai fazer uma conversa 3 meses depois, por exemplo, sinalizando quais são as evidências de desenvolvimento para que esse liderado possa sinalizar para o seu líder quais foram as ações tomadas frente a isso, e eventualmente podem ser até ações maiores do que foi previsto no primeiro momento. Então, a gente faz esse registro e a gente vai fazer, então, também um nivelamento do comprometimento com o autodesenvolvimento. Uma ideia super legal aqui dentro dessa estrutura é justamente essas conversas, elas são consensuais. Esse liderado vai sinalizar esse autodesenvolvimento e o líder vai justamente, junto com ele, direcionar essa condição. Eventualmente, né, a gente percebe que tem situações ali que a gente vai ter uma visão frente a determinado recurso, só que o líder, como ele tem acompanhado constantemente, ele muitas vezes vai direcionar: olha, eu acho que você se dedicou aqui, você fez essa ação aqui, lembra que você tinha executado esse dia, você conversou comigo sobre isso. Então, são questões muito interessantes, justamente pensando nessa proposta de direcionamento, esse líder como um coach mesmo, um profissional que está justamente direcionando essa pessoa de uma forma muito interessante, muito próxima, muito justamente assertiva para aquilo que a gente se propõe. Eu acho isso super importante, né? Já fui só contribuindo um pouquinho, porque eu acho que conecta muito com o momento que a gente vive hoje, né? Basicamente, o momento que eu digo que a gente vive hoje em sociedade. Então, a gente tem essa questão multigeracional, né? A gente tem várias gerações dentro dos times em si,
E aí, a partir do momento que a gente trata isso de forma personalizada, entender o que aquele colaborador tem de expectativa, como que eles se desenvolvem, às vezes essas sprints de aprendizagem que o colaborador tem, seja através de um determinado treinamento, às vezes ele fez um benchmarking, trocou uma ideia com uma pessoa que seja uma referência naquele determinado assunto, ele pode assimilar muito mais e pode acelerar cada vez mais esse processo de desenvolvimento dele. Não só aquele treinamento em class, né, que normalmente era muito aplicado, e às vezes as pessoas têm essa diferenciação, né, no formato de assimilação desse conteúdo. E aí, a partir do momento que esse líder trata isso, entendendo quais são as aspirações, né, como é que é o formato que aquele indivíduo se comporta, a tendência de ter uma assertividade vai ser bem maior, né? Com certeza. A gente vive na era da informação, né? Então, isso acaba se tornando algo muito acessível, né? Hoje a gente não tem restrições para conseguir acessar determinados conteúdos. Isso acaba sendo muito fácil. Justamente o difícil é justamente fazer a assimilação disso para colocar isso, encaixar isso dentro do nosso dia a dia, encaixar isso dentro da nossa realidade como profissionais. Dando sequência nessa conversa de carreira, a gente vai ter um processo de avaliação. E essa etapa aqui é extremamente importante, justamente para que a gente consiga identificar questões que são muito relevantes para o futuro desse profissional de uma forma geral. Uma questão muito relevante aqui nesse processo é a identificação de papéis. A gente sabe que o profissional ele executa uma função, um cargo, né, instituído. Isso até é uma questão legal, justamente pela classificação brasileira de ocupações. Então, existe uma posição que essa pessoa ocupa, provavelmente um descritivo de cargo atrelado a ela, mas a gente sabe que, na prática, isso se converte em papéis. O Jefferson ele tem um papel central, só que, muitas vezes, ele executa uma série de papéis complementares. Por exemplo, um profissional que ele é mais experiente dentro da estrutura ali daquela empresa, dentro daquela atividade em si, muitas vezes ele vai ser uma referência técnica, ele vai ser um multiplicador de conhecimentos, ele vai ser uma pessoa que vai incentivar os seus colegas. Então, ele executa uma série de papéis que são correlacionados à função principal. E observar isso é um fator muito importante, inclusive, para uma questão que você vai trazer na sequência, né, Nay? Que é extremamente relevante para que um líder ele possa identificar, né, o potencial, identificar justamente questões que têm muito a ver com a questão de identificar talentos. Na sequência aqui, a gente tem a marcação da contribuição. O que isso significa? De acordo com a minha posição, de acordo com o papel que eu executo dentro da equipe, o quanto isso tem sido relevante considerando a realidade do time como um todo. Aqui é super interessante porque um fator que a gente traz como relevância é o trabalho em equipe. Se eu tiver entregas qualificadas, mas eu não souber onde eu estou encaixado, como eu posso contribuir com o meu time, como eu posso desenvolver melhor o meu papel, muitas vezes isso vai me tornar uma performance deficitária, considerando a minha contribuição. E um fator super relevante que nós temos aqui é justamente pensar na estrutura que representa essa posição frente ao mercado, frente aos profissionais que executam atividades parecidas. Será que eu tenho uma posição da qual eu poderia ser considerado uma referência naquilo que eu executo? Então, é justamente a proposta de a gente fazer essa reflexão, não só olhando para dentro, mas olhando justamente um referencial de benchmarking, por exemplo. Eu tenho colegas que executam atividades parecidas em outras empresas. O que eles fazem? Será que eu coloco em prática também? Ou será que eu não tenho nenhuma ideia de referência nesse aspecto? Então, isso é um fator super relevante dentro dessa ideia de contribuição para o círculo. Na sequência, a gente vai observar o perfil de trajetória, da qual justamente a gente conversou até então,
respeito à individualidade, entendimento do que essa pessoa tem de aspiração, e isso tem muito a ver com o momento de vida, principalmente. Um profissional que ele quer se experimentar, ele quer se desafiar, ele quer trabalhar sendo cobaia, né, em alguns momentos para determinados projetos, ele sinalizando isso para o seu líder, isso facilita para que esse líder escolha, por exemplo, para quem ele vai delegar determinados desafios. E existem profissionais que trabalham muito bem pela perspectiva de cuidado, de disciplina, de organização, que são os profissionais que trabalham pela perspectiva, escolhem a trajetória de resiliência. E é muito importante a gente ter uma visualização do todo, né? O líder conseguir identificar isso dentro da equipe, porque muitas equipes precisam de vários profissionais resiliência e poucos desafio, ou vice-versa. Então, isso acaba se tornando uma ideia muito interessante nessa questão de ter um time híbrido, de ter um time que vai se complementar em vários aspectos. E, para finalizar essa proposta de avaliação, a gente vai ter um momento em que ele faz uma autoavaliação, esse liderado se autoavalia em relação a todo esse processo de desenvolvimento focado na sua carreira. Então, aqui ele vai marcar qual é essa autoavaliação. Tudo isso dá uma referência muito importante para que o líder consiga acompanhar como está o resultado de desenvolvimento dessa equipe. Então, aqui a gente traz um exemplo de um líder acompanhando todos os membros da sua equipe, observando aqui, ó, num primeiro momento, se estamos proporcionando uma boa experiência de desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui a gente vai observar, por exemplo, se estão sendo respeitadas as frequências de conversas determinadas pela solução, né, pelo aquilo que a gente colocou como referência. E aqui a gente vai ter a avaliação ascendente, que é os resultados dos feedbacks que o pessoal trouxe durante o período. E aqui é super importante um referencial que a gente vai trazer para vocês. Não dar feedback é justamente um fator muito negativo, porque pode ser um sinal de que esse profissional não... ou ele não está engajado com esse projeto, não está engajado em justamente direcionar esse líder para um desenvolvimento, ou ele, de fato, não se sente à vontade para sinalizar, principalmente num contexto em que esse líder não está agindo de uma forma da qual ele se sinta realmente assim direcionado de uma forma assertiva, orientado de uma forma a qual ele percebe essa direção para o desenvolvimento. Então, isso acaba contribuindo muito para que esse líder justamente tenha essa visão de como o seu time está percebendo a atuação dele. Na sequência, a gente vai ter aqui, por exemplo, esta determinada visualização. Estou conseguindo apoiar os meus líderes em busca do autodesenvolvimento? E aí, por base daquelas respostas que a gente deu de autoavaliação e contribuição, a gente vai conseguir observar os resultados dentro dos determinados períodos que a gente já passou, né, no decorrer do nosso histórico aqui. Tudo isso vai servir, né, todas essas informações que a gente está observando aqui vão ajudar muito ao líder num processo que é extremamente relevante. Justamente, toda vez que eu estou desenvolvendo pessoas, eu estou querendo gerar talentos, eu estou querendo fazer com que essas pessoas se tornem profissionais que são diferenciados quando se trata de performance, de entrega e etc. E aí a gente vai tratar um pouquinho mais a respeito disso, né, Nay? Legal, é isso aí, Jeff. Eu acho que o desenvolvimento humano, ele é extremamente estratégico, né? Mas eu acho que é importante todos os líderes, né? O RH em si, a autodireção, tem essa expectativa de conseguir enxergar, afinal, quem são esses talentos dentro das equipes, né? Dentro da empresa em si. E é esse um dos pilares, né? Aqui do nosso Vibe,
ele vai proporcionar para que seja feita essa avaliação de talentos. Então, o time, o gestor, quando ele conhece o time dele, fica muito mais fácil ele conseguir fazer esse tipo de avaliação. E aí ele vai utilizar alguns parâmetros aqui que a gente vai passar e vai mostrando, então, também para vocês, quais resultados ele vai trazendo também para a gente. Então, nessa tela aqui que vocês estão vendo, ele traz o panorama, né, da equipe, quem são as pessoas que compõem o time desse determinado líder, e aí ele já consegue ter uma visão extremamente ampla. E ele vem fazendo a avaliação de cada um desses colaboradores. Então, por exemplo, esse primeiro ponto, né, que ele vai avaliar, que é a contribuição para o círculo. O Jeff mostrou anteriormente, esse passo acontece lá na conversa de carreira, onde o liderado, né, coloca essa condição, como é que ele tem se enxergado nesse processo. E aí, obviamente, o gestor também tem o parâmetro dele nesse sentido, e ele traz essa referência. Como é que tem sido essa contribuição? Tem sido baixa, adequada, superior? E também atrelado a um outro item, que é o de potencial. Então, é quando esse líder enxerga, basicamente, ele faz uma leitura do quanto aquele liderado tem entregue realmente para o time, do quanto ele tem potencial para assumir outras posições dentro da equipe, dentro da empresa, e aí sim, ele vai fazer a marcação de qual é o potencial efetivamente desse colaborador, se é baixo, se é médio, se é alto, e aí ele vem fazendo essa marcação para que a gente consiga lá na frente gerar o mérito. Mas antes disso, a gente também tem um ponto super importante, que é a questão dos valores, né? O quanto esse profissional ele está alinhado com a cultura da empresa, né? O quanto ele luta pelos objetivos, o quanto ele realmente veste a camisa da empresa. E a gente tem 3 parâmetros para orientar, né? Se ele é um perfil um pouco mais neutro, se ele é um perfil promotor, ou se, infelizmente, aquele profissional é um detrator. E aí o gestor fazendo a leitura dessas informações que a gente trouxe até aqui, vai gerar o mérito, então, daquele colaborador em si. E olha que legal, ele traz já um parâmetro, né, frente aos outros colaboradores daquela equipe em si, como é que está essa distribuição desse mérito, já aqui mesmo. Mas a gente já vai mostrar um recurso bem interessante também para conseguir visualizar de uma forma melhor distribuída. E aí, para contemplar essa condição não só do mérito, é importante também que a gente entenda se esse profissional ele está com a remuneração adequada, né? Se ele está recebendo de forma justa. Porque às vezes esse profissional ele tem um papel principal, mas muitas vezes ele assume outros papéis. Então é importante a gente entender se aquele profissional está enquadrado com aquela remuneração que ele está recebendo hoje. E aí a gente consegue ter esses parâmetros, se está acima, se está abaixo ou se está na média do mercado. E outro ponto que vai trazer o mapeamento do risco de perda, que quando a gente olha para remuneração, né, e impacto da perda, é quando eu digo se aquele colaborador saísse da minha equipe, saísse da minha empresa, basicamente, o quanto nós sofreríamos com essa perca em si. Se ela teria um baixo impacto, um médio impacto ou um alto impacto. E aí, a partir desses dois itens, né, remuneração e impacto da perda, a gente vai conseguir gerar o risco de perda daquele colaborador. E esses dados, pessoal, o que ele traz, né, com esse tipo de informação? Ele vai classificar, então, esses liderados dentro do 9box. E aí vai ficar muito mais fácil para a gente entender, a partir dessa linha superior, né, quem são os talentos efetivamente da minha equipe. Eu acho que isso é um dado de extrema importância que a gente precisa entender como é que está esse processo de reconhecimento desses talentos, como é que a gente está agindo perante a esses profissionais. E aí um cenário que eu quero trazer aqui para vocês, dentro desse item, né, cenário crítico, basicamente, a gente tem um colaborador, percebam que ele tem mérito alto e risco alto. Então, ele já encaixa dentro desse quadrante, dizendo aqui, essas pessoas, elas são talentos e elas não estão sendo devidamente reconhecidas, o que pode impactar muito na perda daquele profissional em si. Só que para isso a gente precisa fazer uma leitura, então. Qual é o tipo de profissional que eu estou tendo aqui na minha equipe? No caso, a Wanda, né? Ela tem o papel principal, outros papéis que ela assume nessa condição, o perfil de trajetória, né? Contribuição do círculo,
gente já trouxe lá do PDI, né, da conversa de carreira, quando a gente traz essa informação, a marcação do potencial e dos valores, né, quando o gestor coloca essa condição, a gente tem efetivamente o mérito. E aí a remuneração, o impacto da perda, gerando então quanto essa equipe sofreria, né, esse risco de perda daquele colaborador em si. Isso tudo, pessoal, mapeia perfeitamente. Poxa, eu preciso reconhecer esse colaborador de forma mais rápida, porque eu estou ali muito propenso a perdê-lo da minha equipe. E às vezes eu entendo que normalmente as empresas não têm orçamento para reconhecer todos os colaboradores, mas quando a gente olha para esse tipo de quadrante, a gente já consegue identificar, é esse o profissional que eu preciso efetivamente reconhecer, porque ele tem um mérito significativo e eu estou muito propenso a perdê-lo. Mas, claro, isso nós estamos falando de talentos, né, dessa linha superior, basicamente. E nas duas linhas abaixo, né, são aqueles profissionais que estão num processo de desenvolvimento, que às vezes a gente precisa ter esse olhar cada vez mais atento para que eles se tornem futuramente um talento, né? A gente quer sempre trabalhar esse processo mais cíclico, né? E acho que isso vai trazer muito a condição do gestor conseguir enxergar quem são os profissionais, às vezes, que precisam de um olhar mais atento, ou às vezes entraram numa posição que não estão conseguindo entregar tudo que gostariam naquele momento, e essa leitura, olhando perfil por perfil, ele vai conseguir identificar perfeitamente qual é a ação que deve ser tomada perante aquele profissional. Então, eu acho que essa condição, o Jeff falou muito de desenvolvimento, aqui a gente olha um pouquinho mais para talentos, mas lá no início a gente falou muito do gestor trabalhando o seu time, né? Olhando, tendo essa visão muito mais coletiva. E eu tenho certeza que agora o Jeff vai trazer um ponto que vai ser de extrema importância para que a gente consiga ter o reflexo total aí desse processo de desenvolvimento. Exatamente, né? Até então a gente falou sobre performances individuais, né? A proposta de a gente desenvolver essas pessoas para que elas entreguem o seu melhor de forma individualizada. E, consequentemente, é importante que esse líder ele esteja atento para observar a coletividade. Ele precisa justamente encaixar essas pessoas para que elas consigam exercer o seu melhor dentro da equipe a qual elas estão integradas, justamente para que cada um execute a sua atividade de uma forma interessante, complementando muitas vezes potencialidades que um outro profissional pode não apresentar no mesmo nível que ele. E isso faz com que as equipes elas consigam atingir resultados maiores do que aquilo que eventualmente a gente esperaria. E aqui a gente vai observar, então, dentro dessa avaliação de performance, a equipe como um todo, e esse líder ele vai sentar com os profissionais da sua equipe e ele vai conversar sobre 3 aspectos extremamente relevantes quando se trata desse desenvolvimento das equipes, dessa performance coletiva, desses resultados que são entregues por equipes de uma forma a observar a coletividade. O primeiro ponto aqui é a ambição das metas. A ambição das metas, aqui a gente gosta de trazer bastante essa ênfase para o esporte coletivo, né? Eu vou exemplificar pelo futebol. No caso do futebol, a gente vai ter uma situação de um time em que ele vai escolher, né, de acordo com a realidade dele, de acordo com a estrutura, com o investimento, de quanto tempo esse time joga junto, quanto tempo esse técnico está junto com essa determinada equipe. Existem expectativas que vão ser formadas em relação a essa realidade. É o que a gente traduz em ambição de metas. Ou seja, o meu time ele quer ser campeão desse campeonato, ou ele tem expectativas apenas em se manter no meio da tabela. Dentro dessa estrutura, então, a gente vai enquadrar a realidade desse nosso time para que a gente possa refletir a respeito e entender em que momento a gente está. Aqui é super importante essa troca do líder em conjunto com os liderados no seguinte aspecto: nós vamos discutir a respeito e como
uma equipe, como um grupo, entender consensos, né? Chegar em consensos que possam representar essa realidade. Então, um referencial aqui de ambição de metas realistas, por exemplo, já é algo muito interessante. As metas do time estão dentro das melhores práticas ou da média de mercado. Aqui, outra questão que é super relevante para nós é essa proposta de não olhar apenas para a realidade de um time internamente, mas sim, de novo, fazer um benchmarking, observar aquilo que no mercado representa uma performance de qualidade. Quais são as KPIs que são relevantes aqui para a gente e quais delas vão ser utilizadas como referência para nós. A gente consegue chegar lá nos 100% do que os melhores do mercado representam. Então, esse é um fator extremamente relevante aqui dentro desse fluxo, assim como os resultados. Os resultados vão dizer aqui, com base naquilo que a gente observou dentro do período, se a gente atingiu os resultados de forma praticamente íntegra ou íntegra, né? E se a gente fez isso de forma parcial. Quais são as importâncias aqui, né? A gente não trabalhar de forma a não tratar da situação em si, do problema que eventualmente a gente possa encontrar, e sim refletir de uma forma muito madura, que é o fator de maturidade aqui, onde a gente observa nesse último aspecto, que vai sinalizar para a gente se esse time ele está tem já muito bem definido, estabelecido quais são os papéis, as pessoas confiam, né? Vamos falar de posicionamento, né? Estou num time ali dentro de campo e aí eu tenho certeza que o meu colega do lado vai fazer a atividade dele, ele vai cumprir, ele vai me cobrir, por exemplo, se de repente eu tiver ali aquela pessoa que eu estou marcando, ela passou adiante, ela vai ajudar nesse aspecto. Então, a gente conseguir entender se o time está nesse nível, acordo, performance, vai ser um fator muito relevante justamente para que nós consigamos desenvolver melhores trabalhos como equipe. Na sequência, duas perguntas super importantes. Aqui é um referencial muito legal. O que a gente fez de correto dentro desse período? Quais foram as ações que a gente tomou que tiveram resultados positivos? O que fez com que a gente conseguisse entregar algumas questões que a gente tinha como expectativa? Da mesma forma, quais são os pontos que a gente precisa desenvolver? O que foi que a gente não conseguiu entregar como a gente gostaria? E quais são as ideias que a gente vai aplicar? Aqui é um processo bem interessante, né, Nai, para a gente trabalhar, ter insights de fato, porque a gente vai ouvir as pessoas falando a respeito de questões que a gente, de repente, deixa de perceber, e isso torna-se algo que vem para fazer com que a gente mude alguns processos, algumas questões que a gente tem no dia a dia e que passam completamente despercebidas. É extremamente importante esse processo do debriefing, né? Quando o gestor senta com a equipe dele, quando todos discutem, então, quais são os processos, o que deu certo, o que não deu certo. Isso a gente trabalha de uma forma muito ativa, né? Não ter aquele time passivo que fica esperando realmente o gestor, o líder ali conduzir. Eles vão trabalhar de forma bem mais proativa, pensando quais são as soluções para aquilo que não foi tão legal naquele momento, quais são as melhores práticas para que realmente a gente tenha entregáveis ali à altura do que a organização espera daquele time. Então, eu acho que esse processo de fazer esse debriefing, de fazer a leitura do que deu e o que não deu certo, é o que vai garantir aí que o ponteiro se movimente, né, Jeff? E de forma similar àquilo que a gente apresentou anteriormente, né? A gente falou sobre Ninebox, no qual a gente vai enquadrar os profissionais de acordo com a realidade que cada um apresenta no momento. De uma forma parecida, a gente vai trabalhar em relação às equipes. Aqui a gente vai ter um 12 box, né, 12
caixinhas que representam aqui a realidade de cada time dentro da empresa. Então, aqui a gente tem uma representação do time financeiro, do time de desenvolvimento, e à medida que a gente tiver as avaliações de performance acontecendo, vai fazer essa composição. Os dois principais fatores aqui levados em conta são o atingimento de objetivos e o quanto essas metas elas foram determinadas como desafiadoras, por exemplo. Até porque uma das questões que é super importante é o quanto esse time tem sido arrojado. Eventualmente não atingir metas, mas ter objetivos muito arrojados, pode ser um fator que realmente é necessário para o momento que uma organização vive. Então, esses fatores vão ser bem relevantes para essa classificação. E aqui, se eu abrir em detalhes, eu consigo visualizar, de acordo com a realidade daquela equipe que eu cliquei antes, a equipe de desenvolvimento, como essa equipe teve, qual foi o aproveitamento dela dentro desse período. Então, aqui ele mostra a ambição das metas, resultados e maturidade. Percebam que aqui a maturidade foi um fator de ponto de atenção, ficou numa maturidade de confiança. E a performance, então, ela não foi tão interessante dentro desse aspecto, por isso a gente tem um resultado em amarelo. E aqui a gente tem uma orientação para esse determinado círculo. Isso é uma orientação para o líder em relação ao momento que essa equipe vivencia. Então, ele fala o seguinte, né? Mesmo que os resultados tenham sido ali atingidos, né, parcialmente, ao menos, tenham sido atingidos de forma integral aqui, talvez, a gente não deve aumentar a ambição de metas. Ou seja, eu não devo buscar algo muito desafiador para esse time, porque o nível de maturidade dele não está tão interessante, não está muito legal, não está satisfatório para a gente. Então, é importante que essas pessoas, esses membros de time, eles consigam se estabelecer uma relação de confiança, entender os seus papéis, entender a sua posição dentro da equipe, para que a gente consiga, então, melhores resultados dentro desse aspecto. Então, pessoal, a gente falou de forma geral aqui sobre 3 pilares super importantes dentro desse processo de liderança por meio da nossa solução, onde tratamos sobre talentos, tratamos sobre desenvolvimento e tratamos sobre performance, que é justamente tudo aquilo que um líder precisa observar para que consiga atingir resultados qualificados e cada vez mais conseguir fazer com que essas equipes se desenvolvam e busquem resultados maiores lá no futuro. Roger, temos perguntas? Beleza. Jefferson, Nayane, isso aí, a gente está se encaminhando então para a reta final, né, desse nosso encontro, mas antes de partir para as perguntas, quero fazer um convite para quem está aí acompanhando esse bate-papo, caso ficou com dúvidas ou tem interesse mesmo nessa solução aí apresentada pelo Jefferson, pela Nayane, quer saber mais sobre o Vibe, é só escrever "eu quero" aqui no chat do webinar, que a nossa equipe vai entrar em contato então para fazer uma demonstração. Combinado? Mas então, vamos para as perguntas, sim. Tem um pessoal que enviou aqui para participar com a gente. O Álvaro de Porto Alegre, por exemplo, ele pede assim, ó, muitas vezes o RH identifica a importância de se ter esse acompanhamento, mas encontra algumas dificuldades para convencer o gestor. Qual a sugestão que vocês dão para ele perceber, ou seja, o gestor perceber e entender melhor essa necessidade? Questões são muito importantes para a gente direcionar esses líderes para esse aspecto. São justamente a gente buscar essa conscientização através de alguns conteúdos, muitas vezes, que podem referenciar isso, né? Vamos pensar numa ideia. Às vezes a gente estabelece um projeto interno e a gente traz para uma discussão, por exemplo, um case de uma outra empresa que aplicou um modelo de gestão diferente, aplicou uma ideia diferente, aplicou ali um formato diferente,
direcionado justamente para a proposta de desenvolvimento, esse acompanhamento, essa ideia de sustentação voltada para o desenvolvimento de fato. Então, sempre que a gente consegue, de certa forma, aplicar isso, mostrar isso de uma forma mais prática para esse líder, isso acaba se tornando um fator mais referencial. E, eventualmente, né, para o líder pode se parecer, em algum momento, desgastante ter um foco tão grande nessa perspectiva de desenvolvimento. Mas, observando o quanto isso pode gerar resultados, o quanto isso pode modificar a realidade de uma organização, provavelmente há aí uma ideia, uma conscientização maior por parte desses líderes. Eu acho que é de extrema importância, né, Jeff, essa condição que tu trouxe, de às vezes ter uma troca, né, com algum case que trouxe, que promoveu esse processo de desenvolvimento, favorece muito, às vezes fazendo um workshop para que os gestores, né, consigam entender o real propósito, quanto isso vai conseguir ser benéfico para a empresa, são insights que eu acho que ficam aí para as pessoas pensarem um pouquinho como é que a gente instiga essa condição, porque a gente tem que ser sempre aquela linha, né? Tem que ter sempre aquela linha, desculpem, de que são as pessoas que vão gerar os resultados para a empresa. Então, a partir desse processo de desenvolvimento, a gente vai conseguir ter cada vez performances melhores, né? Falando individualmente, consequentemente de equipe também. Uhum. Nai, tu falaste agora sobre a questão de insights, né? Tem uma pergunta relacionada a isso justamente da Neide Alvarenga, de Belo Horizonte. Ela pede o seguinte: que tipo de resultados essa ferramenta pode gerar para a tomada de decisões mais assertivas sobre promoções de colaboradores, por exemplo? Legal, né? Aquele ponto que a gente falou, Neide, lá no meio do caminho, né? Na estrutura do desenvolvimento. Então, aquele Nine Box vai favorecer muito a tua visualização de entender quem são os profissionais que precisam desse reconhecimento, quem são os profissionais que precisam de um olhar mais atento para desenvolvimento. Eu acho que aquela tela é um grande ganho que esse processo de desenvolvimento traz para a gestão, enfim, conseguir avaliar em relação a esse processo de reconhecimento em si. Exatamente. A nossa visão ali, ela traz duas perspectivas que são extremamente relevantes para a decisão. Mérito. Esse profissional ele é um talento de fato. Então, quando a gente observa o quadrante de cima, aquele pessoal que está naquela linha de cima, como a gente comentou antes, são os profissionais que representam uma performance acima da média. E o outro fator é o risco de perda, né? Que é justamente a proposta de nós analisarmos se ele precisa de um reconhecimento de forma emergencial ou se a gente pode, de certa forma, administrar um pouquinho mais e deixar aquele movimento para um pouco depois, principalmente se tratando de remuneração financeira, de reconhecimento financeiro, né? Porque o reconhecimento emocional, existem diversas práticas que podem ser aplicadas para dar sustentação quando se trata de retenção de talentos. Que ajudem muito, né? Jefferson, Nai, a gente está se encaminhando aí, então, para o final mesmo agora, nosso tempo está acabando, eu vou deixar esses minutinhos finais, então, para as considerações finais de vocês aí se despedirem também, o pessoal que está acompanhando a gente agora. Tá certo. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, agradeço pelo tempo, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma em relação a nós falarmos sobre esse tema que é muito latente e a gente tem vivido um momento assim de mundo em que liderança é realmente um olhar essencial para as organizações, é super importante a gente desenvolver cada vez mais esse aspecto, que isso possa contribuir com a realidade de cada organização aqui representada, cada líder aqui representado. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Acho que a gente trouxe alguns insights aí que podem ajudar vocês nesse processo de trabalhar a liderança, porque são eles, né, as pessoas que fazem esse meio do caminho com os nossos colaboradores em si, e trabalhar cada vez essa questão do capital humano sempre vai trazer ganhos significativos aí para as empresas, né?
Beleza, Nai, Jefferson, obrigado, viu, por esse compartilhamento aí de conhecimento de vocês, por mostrar essa solução também que está aí. As pessoas podem fazer uso dela com certeza. Um recado importante para quem está aí nos acompanhando, durante esse nosso bate-papo, a gente compartilhou aqui no chat diversos materiais que com certeza também vão contribuir bastante aí para essa formação, para essa caminhada desse líder do futuro. E deixo aqui também o convite para quem quiser saber mais sobre as soluções da Metadados. Tem as informações aí na tela, o nosso contato, o nosso site. É só entrar, nossa equipe está preparada, está a postos para atender todas as soluções e para responder todas as dúvidas de vocês, tá bem? Por enquanto, obrigado pela companhia, Jefferson, Nai, obrigado também por ter compartilhado essa tarde aí com a gente. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.